Amém. A gente já estava adorando, mas vou falar boa noite de novo, tá bom? Boa noite. Muito bom. A gente teve uma primeira conversa sexta-feira. Eu ainda não consegui fazer aquilo que eu falei que eu ia tentar fazer. E eu achei interessante a palestra que vai ter aqui. E glória a Deus que não vai ter exames aqui. Seria realmente um fator que não ia ser um gatilho motivacional para a turma vir. Mas então venham, vai ter apenas orientações, apenas não, né? Muitas orientações que são muito relevantes, muito importantes, né? Eu estou no momento de receber muitas dessas orientações e eu acho muito legal isso da parte dos pastores e promover esse ambiente de revelação, de conhecimento, de orientação, muito legal. Queridos, a gente é tão honrado quando a gente está aqui, e eu me sinto em casa, eu e a minha família, né? Nessa ocasião a gente trouxe nossa equipe de irmãos que trabalham com música com a gente. Por favor, vou pedir para os irmãos ficarem de pé, por favor. São todos homens casados, pais. Aqui da ponta, o Neto, levanta a mão assim, Neto. Neto, casado com a Gabi. Aqui o Rodrigo, casado com a Carol. Aqui Mateus, casado com a Natália. Todos têm muitos filhos como coelhos. Obrigado, queridos. Obrigado por terem vindo com a gente, nos ajudar a conduzir o louvor. Obrigado mesmo. E sou casado com Mila. Será que tem a foto aí, rapaziada, da nossa família? Não sei se dá tempo, se eu atrapalho. Legal. Essa aqui é a Madá, nossa cachorra. Nossos filhos, né? Começando pelo mais velho, o Davi tem 24 anos, Samuel 15, do meio, a Vitória, o caçula, perdão, o Davi 24, o Samuel 15 e a Vitória 20 anos. A Vitória estuda aqui no college, aqui em Londrina. O Davi já fez o college aqui também, já se formou. Atualmente está fazendo o direito lá em Rio Preto. E o Samuel está no primeiro colegial. E todos eles amam o Senhor e servem lá na nossa casa. E a Vitória, obviamente, está servindo aqui na Ina Londrina. E nós somos pastores sêniores da Igreja Casa Viva. É uma igreja aliançada. A Ina, o pastor Davi, a pastora Mônica, são nossos pastores. No entanto, nós somos uma igreja independente. Nós somos a Casa Viva. E temos muita alegria e honrar nossos pastores que nos lideram, que pacificam o nosso coração em dias em que a gente está agitado, também nos admoestam e nos ajudam tanto. E eu quero deixar registrado aqui nossa honra aos nossos pastores também. E que bom, né, queridos? Amém? Você está bem? Está bem mesmo? Glória a Deus, que bom. Eu estou muito bem. Jesus Day foi lindo, lindo, lindo. Vocês arrasaram, fizeram um trabalho incrível com a cidade. Falei um bom tempo com os pastores na hora do almoço, pastor Paulo, pastora Cecília. O trabalho que vocês fizeram foi diferente do que a gente fez em Rio Preto. Lógico que são proporções diferentes. Rio Preto é uma Londrina, então é diferente as proporções. Mas, proporcionalmente, vocês foram além. Porque o trabalho que o pastor Paulo faz na liderança dos pastores da cidade é incrível, né? Ele conseguiu fazer em um mês essa turma chamar os seus rebanhos, é um pouco mais de um mês, é o modo de dizer, né? Ele ativou os pastores, para os pastores trazerem os rebanhos, porque normalmente o pastor é desconfiado, é preocupado, é resistente, e o pastor Paulo fez um trabalho incrível de unidade entre as igrejas. E se você esteve lá, você viu isso. Você viu isso lá? Foi muito especial. E eu louvo a Deus pelo que Jesus está fazendo aqui em Cornélio. E eu queria que você tivesse um coração muito fiel a isso, né? A gente tem a tendência de olhar a grama do vizinho e achar que é mais verde. Puxa vida, aquela igreja que é legal. Puxa vida, aquele pastor poderia ser o meu pastor. Puxa vida, essa cidade está pequena para mim. Eu vou te falar, Deus tem colocado algo
legítimo sobre você, importa que você seja apresentado fiel. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, em você ser achado fiel. E eu gostaria que você abrisse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 4, por favor. Você está confortável? Está tudo bem? Alguém está com alguma dor? De verdade, alguém está com alguma situação que você quer oração? A gente ora agora. Está todo mundo bem? Amém? Então tá bom. 1 Coríntios capítulo 1, eu queria, antes da gente ler, eu queria orar. Senhor, nós confiamos no que o Senhor está fazendo nesses dias. Essa casa é uma casa de oração. Esse povo te ama. Esse povo te quer. Ah, Senhor, o Senhor reage. O céu desce, o Senhor derrama. O Senhor quer se misturar com quem quer o Senhor. Obrigado porque o Senhor está fazendo isso nessa comunidade. Obrigado por todos os recursos que estão sendo liberados desse lugar. Obrigado por todo o depósito, todo o dom. Tudo que o Senhor está comunicando, derramando, o que o Senhor está fazendo nesse arraial, nessa família, nós te agradecemos. De verdade, Senhor, obrigado pelo Jesus Day, obrigado pela arrecadação tão generosa, esse trabalho tão lindo de levantar alimentos para o Hospital do Câncer. Quanta gente vai ser abençoada. O Senhor está fazendo coisas magníficas, maravilhosas nesse arraial. Obrigado, Senhor, e nós queremos dizer que desejamos ser encontrados fiéis, queremos ser achados fiéis, queremos que o Senhor olhe para nós, para tudo aquilo que o Senhor tem depositado, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Nós queremos ser responsáveis, nós queremos, Senhor, cuidar com zelo, com carinho, com amor, com dedicação, porque o Senhor tem sido tão fiel e tão bom, e nós queremos aprender com a Tua fidelidade. Senhor, nos lidera nessa noite ainda um pouco mais, nos admoesta um pouco mais, e tenha ainda mais a nossa fidelidade, em nome de Jesus, amém. Querido, no verso 1, do capítulo 4, Paulo está falando assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Algumas versões vai estar como administradores dos mistérios de Deus. O que se quer no verso 2? Destes encarregados, destes administradores, destes mordomos, é que eles sejam fiéis. Eu quero começar esse assunto com você dizendo algo importante. Deus tem expectativa com o que Ele deposita na gente. Não é aleatório, não é espontâneo, não é um acidente, é intencional. Deus tem alvos com a gente. Deus coloca coisas em você e em mim, cada um de nós aqui, ninguém escapa, tá? Todo mundo está sendo abençoado de algum jeito. E Paulo, ele nos classifica, ele está falando com Corinto, vamos falar com os protocolococienses. Como é que chama aqui mesmo? Desculpa. Procopenses, desculpe, tá? Procopenses, eu nunca guardo. Deus tem algo com os procopenses, reunidos nessa casa. Ele tem depositado fielmente porções, provisões pessoais, familiares, na coletividade da igreja. Deus tem sido muito generoso, e Ele nos classifica como encarregados, como administradores desses mistérios. Paulo está usando o termo mistérios. Então tem coisa que é mistério na sua vida, coisas que vêm do céu. É uma mensagem muito importante para o seu coração ficar cheio de gratidão ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer essa informação. O Senhor está olhando, e nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais contundente, mas eu quero introduzir te dizendo que o Senhor está olhando para tudo que Ele está dando, derramando, repartindo, compartilhando com a gente. Ele tem expectativa de fidelidade, porque Ele é fiel quando dá. Você tem habilidades, você tem dons, presentes do Senhor.
E o Senhor, Ele tem expectativa de como você reage, como você cuida dos mistérios, as coisas, não é só sobre dons, tá? É sobre tudo que está depositado na sua vida. Deus tem uma expectativa que isso seja bem cuidado, e nós vamos falar mais à frente, multiplicado. Mas no começo do texto que eu li, na verdade Paulo, na primeira palavra do primeiro versículo desse capítulo, ele diz portanto. Olha só que interessante, ele fala assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados, administradores dos mistérios de Deus. Do que ele está falando? Porque se ele está falando portanto, ele está trazendo uma outra informação antes disso. A gente precisa olhar para o capítulo 3, vamos para lá? Vai para o capítulo 3, por favor. É quase um paradoxo. É interessante, porque Paulo começa falando no capítulo 3, chamando a turma de infantil e carnal. E aí no capítulo 4, ele está falando assim, vocês são dispenseiros dos mistérios. Vocês são administradores dos mistérios de Deus. Ele falou assim, qual a parte que eu perdi? Olha só que interessante. No começo do capítulo 3, ele fala assim, olha irmãos, eu não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como para crianças em Cristo. Paulo considera nossa infantilidade, ou a infantilidade dos coríntios, ele considera como, ele classifica carnalidade como, ou a nossa infantilidade como carnalidade. Ele continua dizendo, eu dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Eu tive que dar leitinho, porque vocês vão engasgar. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Lembra que daqui a pouco ele vai falar que você é dispenseiro do mistério. Você é administrador, mas aqui ele está te chamando de carnal mesmo, tá? Porque, ainda no verso 3, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, agora além de infantil, carnal, você é mundano. Afinal de contas, 4, pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos? Aqui Paulo está falando aquela coisa que tem no nosso meio, nós temos escolhas, nós classificamos pessoas, inclusive a gente categoriza, eu gosto mais desse do que aquele outro, no ambiente de muitos pastores tem isso, né? Então, Paulo está classificando isso como infantilidade, carnalidade, tipo assim, é uma bobagem, e ele explica por quê. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem que é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, e conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um, ou seja, cada um recebeu uma porção, são todos servos, vocês estão escolhendo, eu quero isso, aquele, todo mundo está servindo. E no 6 ele explica, eu plantei, Paulo, né? Eu plantei. Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ou seja, vão ter partes importantes do processo, planta, rega, mas o mistério, o milagre da coisa toda do crescimento, é Deus que faz. Estava falando com os queridos na sexta-feira à noite sobre isso, acho que eu citei isso para vocês, né? Estava na Ardélio, o Reginaldo, e sobre a nossa igreja lá. A gente teve um crescimento em 5 anos de 80 para 800 membros. Né? E isso é impressionante diante das nossas limitações. E Deus fez algo muito lindo. Amado, eu não sou nem louco de trazer para nós, como pastores, a responsabilidade disso. Não, eu sou o que planta, outro é o que rega. Quem faz crescer é Deus. E se o Senhor nos recolher, e se Ele tiver ainda com alvos lindos sobre aquela comunidade, sobre aquela cidade,
vai ter mais Paulos e Apolos que vão continuar fazendo, e Pedros também, porque Pedro vai entrar nessa conversa aqui. Deus vai ter esses outros pastores, outros apóstolos, outras figuras de liderança da igreja, que vão fazer o que tem que fazer. O crescimento Ele que vai dar. Então deixa eu te falar, estou declarando que sobre Ina Cornélio está vindo um grande crescimento da parte do Senhor. Vocês passaram por uma estação de reconfiguração. Vocês passaram por uma estação de restauração. Vocês passaram por... A única coisa que sobrou foi as cadeiras amarelas, Joe. E não tem como fazer muita coisa a respeito. Tá? O Senhor fez coisas novas no meio de vocês. Amém? Reconfigurou muitas coisas, mas tudo isso faz parte. Antes da gente entrar nesse tempo de crescimento, nós tivemos um tempo de maturação de 3 anos. Inclusive quando começamos a igreja, até a gente passou aqui, vocês lembraram disso? Você, pastor, eu lembro quando você estava começando a igreja, você comentou, vocês estavam começando. Pois é, daquele dia que você participou daquele dia, hoje nós estamos em 850 membros lá. Mas deixa eu te falar, daquele dia que você orou por nós ficamos mais de 3 anos, contando com o ano que a gente passou na minha casa, 4 anos, em que nós chegamos em 80 irmãos, em 4 anos. Então, tipo assim, um planta, o outro rega, e tem um processo ali, tem um mistério, que envolve a terra boa arada, envolve o tempo da chuva, envolve vários fatores de nutrientes da terra, para que esse negócio comece a crescer, primeiro na verdade germinar, romper a terra, vir para a superfície, ser protegido de praga, de aves, tudo vai acontecendo, o sistema climático, tudo vai colaborando, envolve coisas divinas, até que aquilo nós passamos por processo, e como eu disse para os irmãos ontem, a gente continua fazendo a mesma coisa, porque a gente depende da mesma divindade. A gente não mudou, a única coisa que o momento era outro, era de preparar a terra, cavar, jogar semente, adubar, fazer certinho todo o procedimento, para a hora certa Ele mandar a chuva. Porque, querido, você pode, como agricultor, você pode fazer a dança da chuva, você pode fazer o que você quiser fazer, nem ato profético vai fazer muita diferença, se Deus não desejar derramar chuva. Portanto, é Deus que dá o crescimento. E Paulo está ensinando essa maturidade para a igreja. E deixa eu te falar, está chegando um tempo muito lindo sobre essa casa. Eu achei que vocês estão muito acanhadinhos para quem vai ter que trabalhar muito pela colheita. Está vindo um tempo lindo sobre essa casa. E eu vou te falar, lá, esses caras estão tudo com a língua de fora, são músicos lá da nossa igreja. Nós temos lá 70 músicos. 65 que passaram na audição, que estão ativos e tal, e mais uns 30 sentados por meio aí, porque pastor é músico, os músicos vêm tudo. E a gente trabalha muito lá, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo quer que a igreja cresça, todo mundo quer colheita, todo mundo quer avivamento, até a hora que o avivamento te tem, segunda a segunda. Nossa, eu queria que a minha igreja... Tá, vai ter resposta para o vento, para o sopro de Deus, para a chuva de Deus. Nós vamos encarar o arado, vamos encarar a colheita, vamos encarar o trabalho da grande seara do Senhor. Então deixa eu dizer, prepara-te, prepara o teu coração, porque o Senhor está vindo com um tempo de muita colheita para essa casa, porque vocês trabalharam com muita excelência para reorganizar o tempo desta casa, e o Senhor está vindo com esse novo momento, e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Então você pode aplaudir Jesus? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui mais, porque Paulo está trazendo essa dinâmica, está construindo essa ideia, para eles entenderem o quanto tem mistério. Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, eu quero que você entenda que por mais que você se veja como o infantil, o carnal ou mundano, Deus está depositando. Alô? Porque
eu nos coloquei juntos. Essa mensagem eu preguei domingo passado na igreja. Então, nós tá tudo no meio balai aqui, tá bom? Ou seja, o Senhor nos chamando, Paulo nos chamando de infantis, mundanos, carnais. Mas calma, ele vai te chamar de administradores dos mistérios. Aquele que tá alcançado pela revelação. Você é essa pessoa. Talvez você está se comportando de forma infantil, carnal e mundana. E é isso que ele quer mexer. E que ele quer mexer na gente mesmo. Por quê? Porque Deus quer, ele está passando, ele quer encontrar-nos fiéis. Porque o depósito é real. O mistério depositado na sua vida é real. Então, cara, ele quer ver a nossa resposta. Como estamos lidando com que tipo de fidelidade. Eu já vou para o verso 16. Porque no verso 16 é a hora que ele vira uma chavinha. Ele esquenta a conversa e fala assim: opa, prestem atenção. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês lembram como nós começamos o louvor hoje? Lembram? Eu mudei aqui o que a gente ia começar, né? Eu falei no talkback para os caras assim: o Espírito enche a minha vida. A música, né? Depois explico. Né? Por quê? Porque havia uma comunicação do Espírito. Lembra eles que eu quero vir neles e não nesse belo prédio, porque ele não desce em prédio, ele desce. O santuário é você. O lugar de adoração é você, não é o prédio. Pode ser debaixo de um viaduto, na porta de um prostíbulo. O santuário é você. Deus não derrama a glória dele mais em prédio. Aconteceu já, mas foi na antiga aliança. Na nova aliança, você é o santuário. Eu sou o santuário. E aí Paulo pega toda essa infantilidade da igreja, esse perfil, e fala assim: vamos se ligar, vamos nos posicionar com mais responsabilidade, porque vocês são o santuário de Deus, ele habita em vocês. No verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, quem que é o santuário? Cada um de nós, o povo de Corinto. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que palavra maravilhosa! Eu vejo essa dinâmica do Espírito. Ele faz isso com a gente. Ele nos massacra tem hora, confronta a nossa carne, nos expõe ao nosso próprio pecado. Tem hora que a gente fica desse tamanhozinho, mas ao mesmo tempo assim: estou fazendo isso porque você é santuário sagrado. Se veja como um santuário sagrado. Se veja como um dispenseiro dos mistérios. Se veja onde o lugar que Deus desce. Se veja como um lugar sagrado, porque é assim que o Senhor está te chamando nessa noite, de santuário e lugar sagrado. Cara, isso tem que produzir em você uma reação de espiritualidade, de compromisso com fidelidade ao Senhor. Não se engane, verso 18. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Porque é uma loucura que você é o cara infantil, você é o cara carnal, você é o mundano, que Paulo acabou de falar, mas ao mesmo tempo você é um lugar da glória de Deus, onde a santidade de Deus habita. Isso soa paradoxo, na verdade isso é a graça. Ok? Soa a mente carnal, quem ainda não tem o Espírito do Senhor, não compreende essa relação. É uma loucura, esse investimento de Deus em pessoas como a gente, cara. É graça pura. O que o diabo faz? Achata a tua consciência. Oprime, pressiona a tua consciência. Como assim, pastor? Você não é nada, tá?
Deus nunca vai te usar. Isso aí é para o pastor Paulo, um mestre da palavra de Deus. Isso é para o outro, que tem chamado. E nessa hora você fala assim, olha, tem hora que carnal, tem hora que eu sou infantil e mundano. Mas isso não anula o Senhor ter me chamado de santuário, lugar sagrado. E eu vou arrumar a casa para Deus reinar. E eu vou tomar as decisões importantes. Eu vou entender o que o Senhor está me comunicando. E diabo, você não vai parar aquilo que Deus quer fazer na minha vida, só porque eu tenho sido às vezes infantil, mundano ou carnal. Eu vou fazer a reorganização, eu vou ser fiel, eu vou posicionar minha vida, porque Deus quer habitar em mim. Eu sou um lugar que Ele chama de sagrado. O diabo precisa saber disso, ele sabe, tá? Mas é legal ele ouvir de você. Que você tem entendimento, consciência. Você tem compreensão de quem você é. Isso muda tudo, tá? Você vai continuar lutando contra a sua carnalidade. Você vai ter que amadurecer, tá? Mas quando você se posiciona de forma lúcida diante do teu adversário espiritual, ele encolhe. Ele encolhe. Continua comigo. E também, no verso 20. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como eles são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Cara, isso aqui é uma mensaginha boa para os caras que pregam prosperidade. Tudo é de vocês. Fofinho. Você pode pegar, papai, tô brincando. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Esse final que é muito interessante. Ele está dizendo que tudo é de vocês. É uma grande responsabilidade. Olha só. Dito isso, agora vai para o capítulo 4. Verso 1. Portanto, que todos nos considerem servos. Se é toda essa glória aí, mas seja visto como servo. Você é o cara dos mistérios, você é lugar sagrado. Ó, você está até... Ó, pastor, estou saindo mais feliz desse culto hoje. Pois é, portanto, que todos te considerem servo e administrador, encarregado, mordomo dos mistérios de Deus. O que se requer, aí ele faz de forma um pouco mais pontual. O que se requer desses administradores, desses encarregados, é que sejam fiéis. Tudo bem? Então, Deus sabe o que te deu, e Ele espera que você cuide disso com mais maturidade do que você está cuidando. E a nossa conversa nessa noite não é para eu pegar você e afagar você e deixar você feliz, porque é uma grande notícia. Sejamos honestos, é uma grande notícia. Você ler aí que você é um lugar sagrado, santuário, é um privilégio. E detalhe, tá? Deus está falando assim, ó, ninguém pode zombar desse santuário, não. Paulo está falando aqui. Se você é o santuário, cara, Deus zela por quem você é. Cara, isso é muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, o nosso alvo não é te deixar somente consciente disso. Mas a importância de você ser encontrado fiel. E ser encontrado fiel fala de responsabilidade. Como você lida com todos esses valores eternos que são depositados na sua vida. Jesus conta duas parábolas que ilustram como Deus olha para o que Ele deu e para quem Ele deu e o que Ele espera. Por favor, abra comigo em Mateus, no capítulo 25. São duas parábolas em sequência, que Jesus está falando sobre a sua volta. Então, são parábolas escatológicas que você conhece. Parábola das virgens e parábola dos talentos. E nós vamos ler rapidamente elas para a gente conversar um pouco sobre elas. Eu sei que Jesus está falando isso sobre Ele voltar. E como vai ser essa dinâmica, pelas parábolas, deixar isso mais compreendido pelos irmãos.
Mas eu quero observar, quero que você olhe para elas e você vai ver como Deus, Ele tem sempre a intenção de resgatar a nossa fidelidade. Ele quer olhar, Ele quer ver que ponto que está aquilo que a gente está esperando nele. Vamos começar? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Então nós temos aqui 10 virgens que vão se encontrar com o noivo, e elas têm lamparinas em suas mãos. Essas lamparinas estão acesas, elas estão prontas, mas as insensatas não levaram sobressalente. As insensatas não levaram óleo a mais. As prudentes têm mais recurso guardado para qualquer situação, qualquer adversidade. Tudo bem? O noivo demorou a chegar. Estou lendo o verso 5. E todas ficaram com sono e adormeceram. O noivo demora. A promessa demora. A bênção demora. E não é incomum a gente pegar no sono. A gente adormecer ou até se distrair. O ponto não é esse. Foi só as insensatas que pegou no sono? Todas elas. As prudentes também adormeceram. Então, é relativamente comum a gente cansar, a gente espera, e a promessa demora, e a gente às vezes distrai e descansa, né? Mas, à meia-noite, verso 6, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Chegou a hora. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias, suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Entenda uma coisa: óleo, cada um tem o seu. A gente, como casal, pode até dar suporte um para o outro, admoestar, ajudar, mas querido, o óleo, velho, cada um tem o seu, cada um tem a sua lamparina, cada um tem o seu óleo. E você vai precisar no óleo no dia que você descobre que a sua esposa está com câncer. Que foi a experiência dos seus pastores e foi a nossa experiência. Porque a Mila, 1 ano atrás, não deu 1 ano ainda, né? Vai 1 ano. Deu 1 ano agora. Há 1 ano atrás, Mila operou de câncer no ouvido. Minha esposa. Tem que ter óleo. Tem que ter óleo quando seus filhos se rebelam. Tem que ter óleo quando você fez tudo certinho, mas perdeu tudo. Tua empresa quebrou. Você se dedicou, abriu espaço para uma pessoa para ser sócia do teu negócio, e não era o que você imaginava, acabou tudo. Tem que ter óleo. Tem que ter óleo quando tudo ao teu redor, quando a economia ao teu redor, quando tudo que todo mundo está bravejando, praguejando, espumando, você tem óleo. E Deus está esperando que a gente tenha óleo. Não é só sobre ser virgem, sobre ser noiva, sobre ser filho de Deus. É sobre ter óleo. Ser fiel. Multiplicar. Proteger aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você consegue entender essa relação? Por favor, diz que sim, senão eu demoro mais. Amém.
No verso 9, perdão, no verso 10. As prudentes, só para deixar claro, não é que a prudente não quer te ajudar. É que cada um tem que cuidar do seu. E a prudente vai falar isso, filhão, ó, tá, eu vim aqui meia-noite para orar com você e tal, beleza, consegue dormir? Tá melhor? O pânico foi embora, você está respirando melhor, beleza. Mas o que você vai fazer amanhã que o teu colega não está lá, teu irmão, na fé? Você tem que ter óleo. O que você vai fazer? Você vai chamar ele toda hora que te der uma situação, para alguém orar por você? Deixa eu deixar bem claro para você, a oração é atendida, não é em nome do pastor, é em nome de Jesus. E você é santuário, lugar sagrado, onde Deus mora, na pessoa do Espírito. Ou seja, cara, junta teu óleo, e para de pegar o óleo do outro que está mais prudente, que está jejuando, que está buscando a face de Jesus, que quer relacionamento com o Senhor. Tá, tudo bem, cara, ele está fazendo um trabalho de garantir o óleo dele e tu. Tá, é mais fácil você ter... Nossa, cara, é tão bom ficar perto de ti. Nossa, é tão bom, cara, quando a gente tem nossas conversas. Beleza, só que o cara é casado, o cara tem filho, o cara tem as coisas dele, bicho. Não dá para você ficar mamando no óleo do irmão. Sugando, extraindo a espiritualidade. Isso é desonesto. Porque você é santuário. Você é lugar sagrado. Você é o lugar onde Deus deposita mistério. Peraí, Joe. Seja mais responsável com a tua lamparina, com a tua candeia. Seja mais responsável com a tua carga de óleo. Afinal de contas, olha aqui para mim. O noivo não vale a pena? A glória de Deus não vale a pena? Ó. Saindo elas, eu estou no verso 10, saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram, atrasadas, né? Vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigia, seja fiel. Jesus continua. Ele continua para a segunda parábola. E também será, ele está falando do reino de Deus, do reino dos céus, da sua volta. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um servo ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Isso é a soberania de Deus. Seguiu e partiu viagem. Deus dá para você um tanto, para você um tanto, para você um tanto. Isso aí, cara, é Deus. Ok? Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que te deu. Com o tanto que ele te deu. Não precisa olhar para o coleguinha. Olha para ti. Ok? No 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. O cara foi prudente, foi ligeiro, trabalhou com os talentos. Ele entendeu que o Senhor não queria só que ele protegesse o talento, queria que ele administrasse bem. Também o que tinha 2, eu estou no 17, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não é que escondeu do senhor, mas o dinheiro que era do seu senhor, tá bom? Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para acertar contas. Justo? O dinheiro é dele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja aqui, ó, ganhei mais 5.
Está comigo? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. Olha o que o Senhor disse. Você vai notar que ele diz a mesma coisa para o que multiplicou 5. Então você veja que a régua do Senhor não é eu vou dar mais moral para quem multiplicou mais. Não. É para quem foi fiel. Olha o que o Senhor respondeu para aquele que multiplicou 2. Estou no verso 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A mesma coisa que falou para os 5. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Olha que argumento bonito. Olha só que retórica, né? Que poesia. Tem poesia aqui, cara. Olha só. Por isso, eu tive medo. Quem que não tem medo? Você tem medo? Quem não tem medo? Saí e escondi o seu talento no chão. Como quem, né, fez um buraco e escondeu. Veja aqui está o que te pertence. Por favor, te pergunto. Ele deu prejuízo para o Senhor? Seja honesto. Prejuízo quer dizer 2. Ele deu, ou 1, que seja positivo. Prejuízo quer dizer ficar negativo. Eu tinha 1, agora tenho 0. Isso é prejuízo. Ok? Então, ele recebeu 1 e devolveu 1. Eu pergunto para os irmãos: esse servo deu prejuízo? Vamos ouvir o que o Senhor disse? Ele não deu prejuízo, concordo com você. Ele não deu prejuízo. Ficou no 0 a 0. Ok? Vamos ver o que o Senhor disse? Verso 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Ele está usando o argumento do rapaz. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Irmão, deixe-me deixar claro para ti uma situação aqui. Deus não está esperando 0 a 0 da gente, cara. Deus não está esperando que o depósito que Ele fez em ti, o ministério, o lugar sagrado que tu é, você devolva para Ele o tanto que você recebeu. Ele quer multiplicado, irmão. Estava fofinho até agora, né? Estava legal a parte do sagrado, se é santuário e tal. Falei assim, estava bom demais. Deixa eu deixar bem claro. A régua de Deus é tão lindo o que Ele te deu, que Ele tem expectativa do tamanho do que Ele te entregou. Porque não foi pouco diante de quem tu é. E tu sabe quem tu é. Eu sei quem eu sou. É graça abundante. Misericórdia que não tem fim. Convenhamos. Diante dessa honestidade que a gente tem que ter, de quem somos, e ouvir de Deus, porque isso aqui Paulo não está falando para os seus discípulos. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Está falando para a turma. Aí eu estou citando 1 Coríntios 4. Está chamando a igreja, que ele acabou de chamar de infantil, mundana e carnal. E ele estava assim, olha, vamos se ligar, porque vocês são santuário, lugar sagrado. Então, o Senhor olha para a gente, quando eu olho para esses argumentos da parábola que Jesus está contando,
A régua de Deus não é só depositar algo em nós, e a gente fala assim, ó, beleza, eu tive um casamento certinho, paguei o dízimo. Tem gente que usa essa expressão, que eu acho equivocada. Paguei o dízimo. Cara, como assim? Como quem está dando um imposto da igreja, uma indulgência da Idade Média, como quem está pagando um tributo eclesiástico, ministerial, para ter uma recompensa. Deixa eu falar aqui, ó, cara, não vai colar, não vai dar bom. Você precisa de uma mudança de mentalidade, cara. Precisa se reorganizar e entender do que se trata, inclusive a oferta que tu traz. Porque não é no 0 a 0 que vai dar bom. E ó que tem gente que está no negativo, e eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de fidelidade ao Senhor. Com quem você é nele. Com o que ele tem comunicado a você. Ah, mas agora você vai dar uma de Gideão. Ah, eu sou o menor da casa, do menor do clã, do menor do formigueiro. Alguns têm esse tipo de fuga. Para com isso, cara. Em nome de Jesus, tu é um lugar sagrado, cara. Tu é um santuário de verdade, cara. As coisas estão em desordem na tua casa, levanta um altar para o Senhor lá para você ver o que acontece. Começa, nós vamos cear daqui a pouco, faz ceia na sua casa para você ver o que acontece, cara. Assuma seu sacerdócio, se posicione como um lugar sagrado, como um ambiente celestial, e você vai ver se a coisa não fica diferente. Tu tem que multiplicar. O Senhor tem essa expectativa, que aquilo que nós estamos recebendo dEle, nós multipliquemos. Ou seja, o 0 a 0 não é suficiente. E se te informar outra coisa, ou foram despreparados para ensinar, ou foram desonestos mesmo. Para você não sair. E eu sei que o teu pastor é honesto, biblicamente. E eu sei que ele não vai aliviar. Tipo assim, ao mesmo tempo que a gente é honesto para te falar que tu é um lugar sagrado, que tu é fofo, que o Senhor te ama, que tu é lindo, ninguém pode com você, porque o Paulo disse que você é santuário, ninguém pode mexer no santuário. Legal, ok. Ao mesmo tempo, 0 a 0 não serve para ti. Fazer por tabela, olha aqui para mim, não serve para ti, cara. Jesus não fez por tabela, Ele deu tudo. E Ele é o modelo. Você consegue entender o que o Senhor quer comunicar para nós nessa noite? Você é um lugar de grandes coisas que o Senhor tem falado. Eu sei que aqui, quando eu falo isso, alguns sabem lidar muito bem com dinheiro. Impressionante como algumas pessoas têm uma parada com dinheiro. Estou falando de uma parada boa. Mano, qualquer coisa, se o cara pegar e falar assim, ó, eu vou fazer um pirulito de parafuso. O cara ganha dinheiro. Né? Assim, tem pessoas, é impressionante. É uma dádiva, cara, de verdade. Né? É um negocinho. Cara, eu falei para a igreja, quando eu fui pregar isso lá na igreja, eu falei assim, irmãos, é o seguinte, meus filhos já estão tudo grande, eu não ensinei eles a ganhar dinheiro. De verdade. Eu ensinei eles a buscar a face do Senhor. Eu sei que é o melhor legado que eu posso dar. Mas tem gente que carrega essa porção, essa sabedoria. Eu estou citando uma coisa aqui, irmãos. Aí o que você faz com isso que Deus te deu, cara? Você junta. Você gosta de pescaria, você comprou um barco massa. Aí você comprou um motor desse tamanho. Aí você, assim, cara, pegar um jet ski. Aí você comprou um jet ski. Aí você comprou o rancho. Aí, cara, você tem o barco para pescar e o jet ski. Fala assim, cara, vou comprar um barco para velejar. Um caba. Daqui a pouco você comprou um iate. E, cara, você não está entendendo o porquê que Deus te deu. E, cara, você vai lá e dizima. Não estou nem te chamando de alguém que está sendo infiel nesse sentido. Ainda se dá a tua contribuição e tal, pastor precisou de alguma coisa. Mas será que é só isso? Cara, será? Lá na igreja eu falo assim, irmãos, se você me der 1 milhão, eu gasto 2.
Verdade. O Jesus Day lá custou R$700 mil. A gente conseguiu 200 de patrocínio. Não teve impeachment, estou lá ainda como pastor da igreja. Só que vai falar para as vidas que foram batizadas. Nós tivemos centenas de batismos. Nós colocamos 10 piscinas lá. E tivemos centenas de batismos. Batismos nas águas. Coisa mais linda, linda. Muito, incontáveis testemunhos. A pastora Mila está me lembrando aqui que pastores que estavam com seus filhos lá, que os pastores não conseguiram batizar os filhos. E os filhos dos pastores foram batizados lá. Cara, quanto que vale isso aí? Deixa eu te falar quanto que vale. Valeu as economias para a gente comprar o terreno da igreja, cara. Que talvez alguém, eu entendi o seu amém, mas não era para ser isso. Era para vários caras que tem mais de 1 milhão na conta se movimentar. Consegue entender? Porque nós não estamos falando, ninguém enriqueceu não, cara. Nós só pagamos, só o palco custou R$250 mil. O palco, para a gente usar um dia, custou R$250 mil. O palco. Estrutura gigantesca. Cara, e aí? Eu estou dando um exemplo, tá? De coisas que o Senhor nos confiou. Talvez, cara, você não tenha dinheiro, mas você seja o cara do network. É impressionante como você tem contatos. É impressionante como você tem... As pessoas querem te ouvir. Cara, é impressionante como elas querem saber a sua opinião. Não é sobre dinheiro, é sobre poder. Relacionamento mesmo. Alcance. Cara, o que você está fazendo? Que tipo de roda que você senta? Como é que você está lidando com esse grande poder de influenciar? Você está entendendo, irmãos? Não faço mal para ninguém. Tá, que bom. Mas aí você está no 0 a 0, cara. Você está naquele que ganhou um e escondeu. Mas, cara, o que você está fazendo com isso, cara? Cara, é o seguinte. Os caras da cidade estão me perguntando um nome para ser o prefeito, a chapa para o prefeito, não sei o que lá. Cara, pelo menos 2 correntes de partido estão me procurando, perguntando minha opinião. Cara, você tem dimensão do poder que isso significa? E aí você está fazendo conta, e eu não estou falando financeira, conta de pessoas, tipos de pessoas, de personalidade, e de repente, por uma questão de conveniência da tua conexão, do amigo, do rei, você pega e fala para ir um maçom. Cara, olha que potencial. Eu posso falar tantas habilidades, tantas potencialidades, tantas coisas que Deus entregou para cada um de vocês. Importa que vocês sejam fiéis. E ser fiel não é lidar no 0 a 0. O bonzinho, o que está no 0 a 0, não é suficiente. Imagina você que está no negativo. Você que não dizima, ainda trai a esposa ou o marido. Isso é negativo. Quanta maldição está trazendo para a sua casa, para o seu legado. Não estou nem entrando em quem está no negativo, hein? Eu estou lidando com um povo saudável, fala amém. Um povo que está pelo menos do 0 a 0 em nome de Jesus. Pelo menos do 0 a 0. Mas até você que está no negativo, dá para, sobe, vai. Embarca com a gente desse lugar de bênção de Deus. Mas envolve responsabilidade, cara. Não dá para passar batido. Eu preciso que você faça essa reflexão nessa noite, porque essa colheita que a gente acabou de profetizar alguns minutos atrás, ela é diretamente proporcional a vocês como odre. E eu acho que eu falei disso para vocês ontem de odre. Falei? Mas já estão tudo já treinados aqui para administrar a colheita. Ó.
Ó, vinho novo, não falta. A hora que Deus decide vir, Ele vem. Mas tem uma coisa que chama odre, que é o recipiente. E odre não é espiritual, odre é natural. Pode vir, tá, Kleber? Odre é espiritual, é natural, é responsabilidade. Como é que vocês vão lidar como igreja? Essa mensagem é de preparação para um avivamento que eu vi sobre vocês. Porque eu quero que você ganhe muito dinheiro, eu quero que você tenha muitos relacionamentos, blá, 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 tudo aquilo que é legal ter e ser e multiplicar e tudo bem. Tá, para sua casa, para sua família, tudo bem. Mas que seja para a glória de Deus. Para louvor do nome do Senhor. Que seja para que o nome do Senhor seja conhecido na terra. Porque no fundo, é tudo sobre Ele. É dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé, querido, por favor.